Salve, salve galera do primeiro B e do primeiro C, como é que vocês estão aí, ó? Tudo certinho? Thiago na área de novo para falar com vocês aí sobre mais uma aulinha de história. E hoje o que a gente tem aí, ó? Dia 2 dos 6 primeiros anos, capítulo 11, a Idade Média 2. Então hoje nós vamos falar basicamente aí no que é o feudalismo. O que é basicamente esse tipo de relação, essa nova relação socioeconômica que acabou vigorando aí durante todo o período da Idade Média. Na verdade, o feudalismo em si, ele não esteve presente o tempo todo na Idade Média. Claro que nós percebemos que há a fusão de alguns elementos muito importantes que vão acabar criando o feudalismo já desde o comecinho da Idade Média, mas o feudalismo em si, onde as relações começam, é claro, a se fortalecer ainda mais, ele se consolida e chega ao auge, aí a gente vai ver, é claro, que vai ser a partir do século VIII em diante, certo? Lembrando que é importantíssimo você dar o like aí no vídeo, você se inscrever no canal, também ficar sempre ativo, sempre fazendo aí as atividades. Eu acredito que vocês já devem ter feito as atividades passadas. Não é? Devem ter feito as tarefinhas aí, certo? Fizeram ou não? Tomara que sim. Tomara que deve ter feito aí bonitinho, tá? Olha aqui, ó. O que é o feudalismo? Basicamente, o conceito de feudalismo trata principalmente de relações socioeconômicas em que homens acabam jurando fidelidade a outros homens de uma forma que se compromete, inclusive, com a própria vida para atender a todas as determinações que forem dadas. Na aula passada, nós falamos aí sobre Carlos Magno, falamos sobre a criação dos vários tipos de sociedade, ou melhor, dos vários tipos de nobreza, títulos de nobreza que tem aí, Então, são esses nobres que acabam existindo, acabam passando a existir dentro dessa sociedade. São esses nobres que passam a dominar todo esse cenário. E o rei sumiu? Não, a figura do rei não sumiu. O rei está ali em algum lugar. É um senhor feudal muito importante, que muitas vezes ia acabar ficando conhecido como rei, mas em algumas vezes eram esses nobres, grandiosos nobres, aí, duques, que acabavam chamando muita atenção. Já que nessa sociedade o bem mais precioso é a terra. Então, como que se dá isso? Lembra que eu falei para vocês que a Idade Média é a fusão basicamente de três elementos extremamente importantes: a cultura greco-romana, os vários aspectos da cultura germânica e, é claro, a religião cristã. Nesse caso aqui a gente já sabe da religião cristã, que ela é extremamente importante, mas agora a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é o colonatus. Colonatus é o seguinte: lá quando está acabando o Império Romano, e diante das invasões bárbaras aí no território romano, muita gente, com muito medo, é claro, de morrer, passou a entregar a sua terra em troca de proteção. E também muitos aí que saíam dos centros urbanos, iam para o interior, saíam da região do centro urbano, da urbs, da cidade, iam para o interior também para se proteger. E aí, nesse aspecto, surge essa figura do colono, que é essa pessoa que se entrega aí e promete fidelidade para um soldado romano, que tem muitas terras, não precisava ser necessariamente um general, podia ser um militar aí de outra patente, mas desde que tivesse terra, e aí trabalha para esse soldado em troca de proteção. Essa aí é uma sociedade que começa a surgir ainda enquanto o Império Romano existia. E outra característica, por isso aqui da letra R, tá? E outra característica que daí vem dos povos germânicos é o comitatus. O que é esse comitatus? Ele vem da influência germânica e é aquela situação em que vários guerreiros bárbaros juravam fidelidade a um guerreiro principal, um guerreiro mais poderoso. E aí, é claro, por que ele prometia tudo isso? Por conta da sua palavra, por conta da ideia da honradez, por conta da fidelidade. Esses dois elementos acabaram se juntando e deram origem ao feudalismo. E aí, o feudalismo, que é essa relação em que os homens acabam se associando e jurando essa fidelidade, desenvolve-se basicamente de duas formas: através da servidão,
que é quando basicamente um senhor entrega terras para um camponês, e o camponês está preso aí à terra. O camponês tem muitas obrigações, inclusive aí, em relação a esse senhor. Tem muita coisa que ele acaba tendo que fazer. Na próxima aula a gente vai falar em quais são essas obrigações aí dos servos, tá? E no caso da vassalagem, é quando então dois nobres, um digamos assim, superior ao outro, acabam também se correlacionando. Então, só para a gente entender, no caso da servidão, a gente tem uma relação vertical. Opa, isso aqui não saiu a cor. Nós temos uma relação vertical, onde o senhor, que está aqui nesse estamento, é o segundo, lembra como é que é o nome do estamento dos senhores? Ele acaba então se correlacionando com esse servo, certo? Já no caso da vassalagem, é uma relação horizontal, porque ela se dá entre os membros de um mesmo estamento. E como que se dá a vassalagem? É quando daí um nobre jura fidelidade, ele se entrega ao seu senhor. E aí isso é feito através de um ritual, onde a gente vê então a homenagem, que daí isso acontece com testemunhas, imagina tocando uma música bem bonita, e aí primeiro, é claro, fica o senhor, junto, é claro, a uma autoridade religiosa, e aí esse senhor vai receber essa pessoa e, em homenagem, se entrega jurando fidelidade a esse senhor. E aí, por exemplo, oferece uma espada, oferece um escudo, oferece algo que simboliza essa fidelidade. Da mesma maneira, o senhor também, em sinal de respeito e agradecimento, acontece a investidura, onde o senhor entrega a terra a esse vassalo. Então, você é meu vassalo e você vai dominar ali uma determinada área. O quê? Um feudo. Lembrando que esse feudo podia ser terra, mas podia ser também qualquer outra coisa, tá? Podia ser, por exemplo, um cargo, podia ser o direito de cobrar uma taxa, cobrar um pedágio, por exemplo, podia ser qualquer coisa. E aí, por que simplesmente eles juram em ter uma autoridade religiosa? Porque era aos olhos de Deus, então, que era feita essa honraria toda. E é claro, se você jurou na presença de Deus, você não vai querer romper com isso. Você não vai querer cair na ira divina, no caso, romper com essa situação. Não, de jeito nenhum, de jeito maneira. E aí, as pessoas faziam esse contrato feudo-vassálico, que é como fica conhecido aqui a vassalagem, de forma muito extensa. Um senhor podia ter vários vassalos. Podia ser assim, eu sou o maioral senhor feudal. Nossa. Aí eu tenho os meus vassalos, que são nobres. E aí os meus vassalos têm os vassalos deles. Automaticamente, todos os vassalos deles acabam sendo meus vassalos também. Então, olha a extensa rede de vassalagem que é. Se eu chamo o meu vassalo para uma guerra, para um conflito, automaticamente ele vai chamar os vassalos dele, vai acabar convocando também. Então, por que o cara simplesmente, quando é convocado para uma guerra e não é interessante, ele fala assim, não, eu não vou, não, eu não vou. Não tem que falar que não vai. Em primeiro lugar, a guerra é, de certa maneira, o que caracteriza um determinado estamento. Quem? Os belatórios. Então, ele não vai simplesmente romper, vai falar assim, não, eu não vou guerrear. Não, faz parte da natureza dele. E em segundo lugar, ele deu a palavra dele, olha aqui, ó a herança dos povos germânicos, ele deu a palavra, então ele não vai querer manchar a palavra dele, descumprindo aquilo que ele prometeu. Olha a ideia de honradez, olha a virtude da honra aí falando mais alto. Hoje não, né? Hoje, se você garantir algo para alguém, a pessoa tem que ir lá, assinar, carimbar, protocolar, registrar em 5 vias em cartório, por verdadeiro, e ainda assim tem gente que não cumpre com a palavra, e muito menos com o que assinou. Não é desse jeito? E a sociedade durou de quando até quando? A gente começa a ver esse tipo de relação acontecendo desde o início da Idade Média, mas isso vai caracterizar-se principalmente aí na Idade Média, na Alta Idade Média, que é quando surge o feudalismo, e na Baixa Idade Média é quando então ele se consolida, e inclusive na própria Idade Média esse feudalismo, essas relações aí começam a declinar. Principalmente porque no caso aqui do camponês e também, é claro, de quem é vassalo, as obrigações são muitas. E no caso dos senhores, as obrigações são poucas ou quase escassas. Mas nós não vamos falar nessas obrigações agora.
Nós vamos falar nelas na próxima aula, certo? Beleza? Tranquilidade? Maravilha. Essa aula é curtinha mesmo, pra gente ir devagar aí com esse conteúdo para dar conta de você entender, certo? Para você conseguir pausar, leia tal e veja, não sei o que. Tranquilo? Beleza? Show de bola então. Não esquece, tira aquela foto legal, posta lá no Instagram, me marca o colégio. Beleza? É nóis? Tamo junto e ó, aquele abraço.